porque eu esqueci de desligar a coisa que em casa está com reforma. Ah, tá. Ok, ok. É porque minha mãe gostava de fazer tempero com um pratinho, né, e um batedor. E aí eu digo, será que é tempero? Mas tá certo, é reforma. Vou desligar essa Então, coisa. Estou então, fazendo reforma aqui do lado, pro. Aí agora ó, tá barulhando. ok. Então, eu tinha começado, gente, essa aula de sistema cardiovascular, falando que o sistema cardiovascular tem como órgão principal, né? Eu nem o coração, os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, né? E algumas estruturas, né, que compõem indiretamente, né, como linfonodos, que são estruturas que compõem o sistema linfático, assim como o baço, o timo, entre outros tecidos, outras estruturas linfáticas, né, que pertencem ao sistema linfático, mas que estava envolvido diretamente no sistema cardiovascular, diretamente vasos sanguíneos, os vasos linfáticos, né, por onde circulava a linfa, e o coração, tá? Mas eu preciso, para que vocês compreendam um pouquinho do sistema linfático, e que eu possa entrar nessas componentes do sistema linfático que de uma forma, né, mais direta, participam do sistema cardiovascular diretamente, né, ligado à circulação sanguínea, eu preciso, né, apresentar para vocês esse perfil do sistema linfático. Então, como vocês podem observar, o sistema linfático, na verdade, é um sistema que está ligado ao sistema imunológico, gente, a defesa do corpo, a proteção do corpo, tá? O sistema linfático, ele é constituído de algumas estruturas, como vasos linfáticos, né, por onde a linfa é conduzida. E o que é a linfa? A linfa, né, é derivado do plasma sanguíneo que extravasa dos vasos, né, sanguíneo. Quais são os vasos? Diretamente, né, de capilares, né, sanguíneo durante as trocas gasosas, né? Quando essa parte líquida do sangue, tá? O plasma, ele acaba se extravasando dos vasos sanguíneos, ele fica depositado sobre os tecidos. Uma vez fora dos vasos sanguíneos, a gente vai chamar este líquido, né, de linfa, ok? E os vasos linfáticos têm a função de conduzir essa linfa. No sistema linfático também, a gente observa o tecido linfático, como tonsilas. Então, vocês vão estudar algumas tonsilas no corpo. Lá no intestino existe algumas tonsilas, né? Jejunais, existe a tonsilas faríngeas, né? Palatinas. Então, vocês vão estudar isso na anatomia 2. Órgãos linfáticos também, que a gente vai encontrar fazendo parte do sistema linfático, como linfonodos. Linfonodos são estruturas que eu vou mostrar para vocês, né, que lembram, descrito como na forma de um feijão ou estruturas ovaladas que a gente vai encontrar distribuídas ao longo do corpo do animal, tanto internamente e algumas vezes, né, algumas vezes não, e também externamente, mais superficialmente, né, que a gente muitas vezes pode palpar, né, por palpação, né, no exame clínico, a gente pode, né, palpar alguns linfonodos, né, que a gente pode fazer essa palpação no corpo do animal. Além de linfonodos, como órgãos linfáticos, a gente vai encontrar o baço. O baço é uma estrutura que vocês vão estudar lá na anatomia 2, quando estiver falando do sistema digestório, tá? O professor Roberto. É uma estrutura que não está ligada ao sistema digestório, ele não faz parte do sistema digestório, mas ele pela proximidade do baço com os órgãos do sistema digestório, né, ele acaba, esse órgão acaba sendo estudado no momento que é ministrado o conteúdo do sistema digestório. E o timo é uma estrutura também do sistema linfático que eu vou mostrar para vocês,
Mas ele só é funcional enquanto o animal é jovem, vai variar de acordo a cada espécie animal, né? Porque quando os animais entram na maturidade sexual, geralmente essa estrutura que é o timo, tá? Que é uma estrutura, um órgão linfático, ele acaba perdendo a sua funcionalidade, gente, né? Ele acaba virando tecido adiposo, tá? Coloquei aqui que o sistema linfático ele não produz linfa, produz linfócito. Então, vocês vão perceber ao longo do momento que eu estiver falando, né, sobre esse conteúdo, que não é o sistema linfático que produz a linfa que eu falei aqui. Olha só, a linfa. A linfa ela é produzido a partir dos momentos das trocas, né? À medida que o sangue, né, oxigenado e desoxigenado, né, naquelas trocas que ocorrem a nível de tecido, né, a nível de capilares sanguíneos, né, numa pressão durante essas trocas gasosas, uma parte do plasma que circula por meio desses capilares, né, ele acaba, né, e por ser muito delgado, esses capilares sanguíneos durante essas trocas gasosas a nível de capilares, a parte líquida do sangue, né, ou uma parte, né, uma parte residual, né, uma pequena parte, ela acaba, né, deixando, extravasando, saindo desses capilares e fica depositado sobre os tecidos, tá? Então, é durante as trocas a nível de capilares, dessa troca do sangue arterial, né, que chega para, né, oxigenar os tecidos, e daquele que deixa os tecidos, né, em direção aos capilares, né, que durante essas trocas, né, em direção às veias, às vênulas, né, posteriormente, durante esse momento dessas trocas, é que ocorre justamente o extravasamento dessa parte, né, líquida. Outra coisa, a gente vai perceber também que é durante a circulação, no momento que ocorre a drenagem dessa linfa, né, nesse sistema linfático, é que a gente vai observar que entra um componente principal aqui, ó, do linfonodo, que vai filtrar essa linfa. Mas isso eu vou falar agora para vocês. Agora, daqui a pouco. Outra informação, eu falei para vocês que o sistema linfático está diretamente ligado à proteção do corpo, né? Está ligado ao sistema imunológico, tá? Mas ele também tem como função fazer a drenagem da linfa dos tecidos, né? Aquela linfa que ficou depositada sobre os tecidos, ele não fica ali, porque senão vai causar um edema, né? Um inchaço, né? Devido a esse extravasamento, né, pode ocorrer, né, se fica acumulado, né, ali no tecido, e aí uma rede de vasos linfáticos vão fazer essa drenagem da linfa, né, que acabou extravasando para os tecidos, tá? O sistema linfático é responsável também pela produção de linfócitos circulantes. Então, tem linfócitos, e vocês vão estudar isso tanto lá no sistema imunológico, né? Existem esses linfócitos B e T, né? Que está ligado diretamente ao sistema imunológico, ok? E que ele circula justamente aí, tá? No sangue, tá? E é durante essa filtragem dessa linfa, quando ele passa pelo linfonodo, que eu vou explicar isso para vocês, é que essa linfa, né, acaba indo, né, sendo liberado e chegando até a corrente sanguínea. Ele também é responsável pela defesa do organismo, então há um ataque, né, células cancerígenas, uma bactéria, um vírus, entra em ação lá o sistema linfático, tentando debelar, né, o inimigo. E também pela regulação, né, proteica aí do corpo, tá? Observem, tudo começa em que momento? Falei bem assim por cima para vocês, né? Só para justificar e falar para vocês a importância aí, ou a importância diretamente do sistema linfático, né? De como age mais ou menos, né?
para o sistema linfático diretamente, né, durante esse processo do sistema circulatório, né, aí dentro do sistema cardiovascular. Então, tudo começa nesse momento, parece até uma historinha, olha. Então, a gente vai identificar que durante a circulação sanguínea, né, vocês já viram na pequena, grande circulação, né, o que acontece parcialmente, né, a saída do sangue entrando e saindo, né, do coração para o corpo, do corpo para o coração, e vai ocorrer essa distribuição desse sangue, sangue arterial para os tecidos, e o sangue, né, arterial não, né, oxigenado, né, para os tecidos, e o sangue pobre em oxigênio que vai retornar, né, para o átrio, né, direito do coração por meio das veias cava cranial e caudal. Lindo. Então, o que é que vai acontecer? Durante as trocas ao longo, né, dos tecidos, dos tecidos do corpo, a gente vai identificar o que ocorre, o quê? Devido à permeabilidade dos capilares, né, dos capilares sanguíneos, e a diferença de pressão, né, grande quantidade, né, não é uma grande, é uma quantidade, né, uma pequena quantidade de líquido, deixa o leito capilar e passa para o espaço intersticial. Parece que é uma grande, não. É uma pequena, não é todo o plasma que deixa, né, os capilares sanguíneos, mas uma pequena, né, quantidade de líquido do plasma sanguíneo, ele pode extravasar desses capilares sanguíneos, tá? Então, quando eles deixam o leito dos capilares sanguíneos, ele vai ficar depositado sobre espaço intersticial, que são os tecidos do corpo. Esse líquido, né, que é a linfa, denominado de linfa, ele retorna posteriormente à circulação sanguínea, né, por meio de uma rede linfática. Essa rede linfática vai ficar responsável, fica responsável pela drenagem. O que é essa drenagem? Ele vai, né, vamos dizer assim, introduzir novamente essa linfa, né, ele vai ficar responsável por fazer o transporte, né, dessa linfa, né, para a corrente sanguínea novamente, ok? Então, bora lá. Isso eu vou mostrar por meio de desenho, eu tenho certeza que vocês não vão ter dúvidas. E que é essa rede, né, linfática? Então, essa rede linfática é formada de capilares linfáticos, né, vasos linfáticos, que a gente vai identificar eles como aferente e eferente, ductos coletores de linfa. E esses ductos coletores de linfa, a gente vai identificar o ducto torácico, né, como o principal. Vamos identificar a cisterna do quilo também responsável, né, por coleta, né, dessa linfa, ducto traqueal e o ducto lombar, ok? Então, vamos identificar esses ductos que vão compor uma rede, essa rede, todos esses vasos capilares, vasos e os ductos coletores, que eu acabei de falar agora, todos eles vão ficar responsáveis pela drenagem, tá, gente? Vão compor, né, essa rede linfática responsável pela drenagem dessa linfa, né, dos meios intersticiais. Então, o que é que a gente vai observar? Os capilares linfáticos presentes nos tecidos são estruturas de fundo cego, né? E paredes altamente permeáveis, muitas substâncias são coletadas, inclusive micro-organismos, havendo a necessidade, né, de uma drenagem, de uma filtragem antes do retorno do sangue. Então, o que é que acontece? Ó, vocês estão observando aqui, são os capilares, tá? Sanguíneos. Em azul, né? Em vermelho, vocês estão vendo o sangue oxigenado. E em azul, vocês estão visualizando aqui os capilares contendo o sangue, né? Desoxigenado. Então, durante essas trocas aqui, olha, né? A gente vai observar que devido a uma pressão muito grande e a alta permeabilidade dos capilares sanguíneos, tá? O que é que pode acontecer? A gente pode observar que pode ocorrer um extravasamento, né?
a parte líquida do sangue, que é o plasma sanguíneo, ele vai ficar depositado sobre os tecidos do corpo, que a gente chamou de meio intersticial, ok? Quando a parte líquida, ela se extravasa dos tecidos, dos capilares sanguíneos, e fica depositada aqui, olha, no meio intersticial, tá? O que é que a gente vai observar, então? Aqui, vocês estão visualizando os capilares, tá? Linfáticos. É descrito como apresentando um fundo cego, então ele não apresenta abertura, gente, tá? Esses capilares linfáticos aqui. Inicia nesse momento, os capilares linfáticos, eles vão, por ser altamente permeáveis, assim como os vasos sanguíneos, tá? Eles vão fazer como se fosse sucção. Vai ocorrer uma sucção aqui, sem apresentar nenhuma abertura, ok? A diferença de pressão aqui vai fazer com que, né, essa linfa aqui, olha, já depositada sobre o meio intersticial, ele seja como se fosse succionado, tá? Por meio aqui, ó, dos capilares linfáticos, tá? E aí, o que acontece? Os capilares linfáticos, ok? Eles seguem, tem uma única direção para o transporte dessa linfa, né? Então, os capilares aqui vai fazer essa sucção, né? E conduz, né, para os vasos, né, linfáticos agora. Observe que eu vou mostrar para vocês adiante, tá? Os vasos linfáticos, então, tem capilares linfáticos, né? Segue, então, a linfa para os vasos linfáticos, que eu já falei para vocês que eles podem ser aferente e eferente, e eu vou mais para frente identificar como é que a gente diferencia os vasos linfáticos aferente e eferente. Mas observe que os vasos linfáticos, né, e aqui está representando os vasos linfáticos, ok? Normalmente, a gente observa, né, essas setas amarelas, representando a direção que os vasos, que a linfa, ela é conduzida dos capilares em direção aos vasos linfáticos aqui, olha, que apresenta normalmente válvulas, tá? Ou a válvula, tá? Semilunar, as válvulas semilunares aqui presentes, tá? Então, os vasos linfáticos eferentes, os capilares não, os capilares linfáticos não apresentam, mas os vasos linfáticos, aferente e eferente, eles apresentam, sim, essas válvulas, tá? Denominadas de válvulas semilunares, ok? Porque, como eu falei para vocês, a circulação é unidirecional, ele não pode retornar, ok? Então, pronto. Uma vez que esses capilares fazem a sucção, né, dessa linfa, né, apreende essa linfa aqui do meio intersticial, essa linfa segue para os vasos linfáticos. Outra coisa, uma vez que a linfa, né, esteja depositado aqui nos tecidos, a gente vai encontrar partículas estranhas, bactérias, vírus, corpos estranhos podem ir junto com a linfa, né, para os capilares linfáticos e daí até os vasos linfáticos, até chegar à corrente sanguínea, tá, gente? Mas antes disso ocorre uma filtragem. Então, o que a gente vai observar? Não quero, eu só quero que vocês prestem atenção aqui, só para caracterizar e vocês entenderem como. Então, durante as trocas, né, sanguíneas, aqui as trocas gasosas, a nível de capilares, na verdade, aqui, dos capilares sanguíneos, né, a gente pode observar que a linfa, né, o plasma sanguíneo, ele extravasa dos capilares sanguíneos aqui e fica depositado sobre o tecido, e aí a gente chama agora, nesse momento, né, de linfa, tá? Então, a gente pode observar aqui uma rede de capilares linfáticos, eles são responsáveis pela fazer a drenagem, né? Eles vão drenar, né? Como se fosse sucção, o tecido altamente permeável, e vai conduzir essa linfa para o vaso linfático aferente, está conduzindo.
né? Observem, no meio, aqui, olha, esse vaso que se forma aqui, que está conduzindo a linfa, essa estrutura que vocês estão visualizando aqui é um linfonodo, tá? É um linfonodo, parece ter um aspecto de um feijão, mas ele pode ter um aspecto, né, ovalado, ok? Poderia ter um aspecto ovalado. Ele, às vezes, é descrito na forma de feijão, né? E ele, a gente pode encontrar também na forma ovalada. Uma vez que essa linfa siga para o vaso linfático, capilares linfáticos, né? Vaso linfático, aqui no vaso linfático, que está direcionando essa linfa para um linfonodo, só para caracterizar aqui, tá? A gente vai chamar este vaso linfático de vaso linfático aferente. Está chegando ao linfonodo. O linfonodo é essa estrutura que vocês estão vendo. Dentro do linfonodo, a linfa ela é filtrada. Perfeito. Quando essa linfa sai aqui do linfonodo, ele sai, né, filtrado e com presença de linfócitos, tá certo? Lindo. Quando ele sai do linfonodo, ele deixa o linfonodo por meio desse vaso, né, linfático, que a gente vai chamar de vaso linfático, tá? Eferente. Ele entra no linfonodo como aferente e sai do linfonodo como eferente. Perfeito. Tá? Essa linfa, ela vai ser depositada, tá? Ou na veia jugular, tá? Esquerda, ou na veia cava cranial. Pronto. É isso que eu quero que vocês vejam. Vai muito além disso, mas eu só queria caracterizar para que vocês visualizassem como é que se dá essa configuração. Como é? Isso pode ir em qualquer parte do corpo, mas eu quero que vocês tenham uma ideia neste momento, porque eu vou mostrar outra vista lá no animal para que vocês identifiquem, né? Dos capilares sanguíneos, né, durante as trocas aqui a nível de tecido, ocorre uma pressão grande, né, e parte da parte líquida do sangue, que é o plasma, ele extravasa dos vasos sanguíneos e é depositado no meio intersticial, sobre os tecidos. Uma rede linfática, tá, que a gente se inicia a partir a drenagem linfática, tá, se inicia a partir dos capilares linfáticos, que vão fazer o quê? A sucção, né, desta linfa dos meios intersticiais. Eles vão drenar do meio intersticial, conduzindo, então, para o vaso linfático aferente, né, que leva essa linfa para o linfonodo. Quando a linfa chega ao linfonodo, a linfa, então, é filtrada, ela deixa o linfonodo também com a presença de linfócitos, tá? Que esses linfócitos, né, e o sangue, e essa linfa filtrada, deixa o linfonodo aqui, por meio do vaso linfático eferente, ok? O eferente, e aí ele vai passar por outra rede até desembocar, né, no final lá, que eu vou mostrar isso para vocês, ou na veia jugular esquerda, ou na veia, né, na veia cava cranial. Vamos lá. Então, observe. Vou chegar lá no animalzinho. Então, o que a gente vai identificar? A circulação sanguínea. Então, a gente pode observar aqui, olha, os vasos linfáticos, os capilares linfáticos agora, transportando os capilares linfáticos, não, os vasos sanguíneos, né? Aqui, sangue oxigenado, sangue desoxigenado, ele acaba extravasando o quê? A parte líquida do sangue aqui, ok? E o que a gente vai observar? Extravasou, ficou depositado sobre o tecido. Essa linfa, ela é, né, drenada por meio, né, do meio intersticial, né,
para os capilares linfáticos e ele leva tudo que contém dentro, né, ou que ficou misturado junto com a parte líquida do sangue, depositado sobre com os tecidos, tanto bactérias, partículas sólidas, corpos estranhos, né, leva junto aqui com a linfa para o capilar linfático. Perfeito. E aí ele segue até ser filtrado no linfonodo. Como é que ocorre essa circulação da linfa por meio dessa rede linfática? Então, a gente tem lá, quando era a circulação sanguínea, a gente tem lá o coração, né? Os batimentos cardíacos impulsionando esse sangue. Mas na rede linfática, que se inicia, né, nos capilares linfáticos, né, ele se dá, gente, por meio a contração muscular. Então, quando a gente se desloca, né, durante as contrações musculares, né, faz com que essa linfa também, né, circule pela rede linfática. A pressão das vísceras no interior do corpo, a proximidade de artérias, tá certo? A pressão negativa intratorácica, a pressão do diafragma sobre a cisterna do quilo, tá? E que eu vou falar para vocês um pouquinho mais adiante. Então, observem aqui esse cãozinho, tá? Aqui, só para que vocês visualizem. Esse cão, né, no cão, a gente pode observar aqui, tá? A presença de vários linfonodos, tá? Vocês podem observar aqui o parotídeo, tá? O faríngeo, vocês podem observar aqui o mandibular, ok? Então, a gente vai chamar esses linfonodos aqui presentes, e aqui o linfonodo retrofaríngeo medial, né, que a gente vai encontrar na cabeça, tá certo? A gente vamos identificar esses linfonodos aqui, ó, presente como linfocentros da cabeça. Parotídeo é um linfonodo que eu vou encontrar aqui próximo da base da orelha, né? Aqui próximo, mais ou menos, da articulação temporomandibular, um pouquinho mais abaixo, tá? A gente vai encontrar esses linfonodos retrofaríngeo, mais ou menos aqui, tá? Tanto o lateral, o mais abaixo um pouco o medial, e o mandibular, tá? Que a gente vai identificar nessa região. Vocês podem observar outro linfonodo aqui presente caracterizando. Então, essa estrutura a gente vai chamar, ok? De linfonodo cervical superficial. Então, mais ou menos cranial, a articulação do ombro, ali na base do pescoço, tá? A gente vai encontrar esse linfonodo aqui. Esse linfonodo é um linfonodo que a gente vai ele de linfonodo cervical superficial, antigamente era chamado de pré-escapular, mas hoje a gente não chama mais, tá? É um linfonodo cervical superficial, ok? Vamos identificar um linfonodo intercostais, tá? Mas aí a gente vai encontrar mais internamente, e vamos encontrar internamente, próximo do coração, vários linfonodos aqui presentes. Vamos identificar também o linfonodo denominado de axilar, gente, desculpe, porque vocês não estão vendo, né? É porque eu não coloquei o laser point, tá? Aqui vocês estão vendo o linfonodo, aqui é o cervical superficial, o linfonodo axilar, o linfonodo axilar acessório, né? Esses aqui que eu estou mostrando, esses aqui, o axilar, o cervical superficial, o mandibular, o parotídeo, tá? O retrofaríngeo lateral, eles são palpáveis, principalmente nos carnívoros, ok? Então, durante a anamnese, o exame clínico, tá, do animal, vocês podem palpar esses linfonodos aqui, né, esses da cabeça, exceto o linfonodo que a gente chama de medial, ok? Mas o cervical, o linfonodo parotídeo, retrofaríngeo, e o mandibular, tá? O axilar, a gente vai palpar, consegue palpar ele. Internamente, no interior, tanto da cavidade torácica quanto da cavidade abdominal, próximo do fígado, do estômago, aqui do intestino, ok? Vamos encontrar, ó,
os jejunais, os linfonodos aqui do intestino, tá? Do intestino delgado, aqui próximo do mesentério, tá? A gente vai encontrar distribuído tanto na cavidade torácica quanto mais superficialmente, né, no corpo do animal. Vamos identificar aqui, ó, o linfonodo poplíteo, ok? Vamos, o inguinal superficial, que a gente chamava antigamente de linfonodo mamário, tá? O prostático, ok? Esses linfonodos vamos identificar no corpo do animal. Então, vamos identificar vários linfonodos distribuídos, né, que a gente vai encontrar no corpo do animal. E o que é que vai acontecer? Todo linfonodo, ele está responsável aí, né, nesse momento, né, da drenagem linfática, por fazer a filtração, ok? Ele vai filtrar a linfa, ok? E vai também fazer o quê? O linfonodo, normalmente, ele produz linfócitos, gente, são células de defesa do corpo, ok? Então, toda vez que a linfa ela é filtrada e ela deixa um linfonodo, ela leva junto, tá? Células, o que são os linfócitos, ok? São células de defesa do corpo. Perfeito. Vocês estão conseguindo visualizar, ok? Aqui nessa imagem, né, que a linfa diretamente, então vou mostrar aqui inicialmente da cabeça, nessa região da cabeça, tanto a linfa produzida não, tá? Que passa pelo linfonodo parotídeo, quanto mandibular, né? Quanto o linfonodo lateral, tá? Ele segue para o linfonodo retrofaríngeo medial, e do retrofaríngeo medial, ele segue, então, para esse tronco aqui, olha, que é chamado de tronco traqueal. Então, ao longo do pescoço, né, a gente vai observando que toda a linfa, ela, né, segue por meio do tronco traqueal, também chamado de tronco jugular. Observe que esse linfonodo aqui cervical superficial, ok? Que fica cranial à articulação do ombro, na base aqui do pescoço, ok? A gente vai observar que também a linfa, né, que é filtrada, né, por ele, segue então para o tronco traqueal. Observe então aqui também, nessa região pélvica, todo o linfonodo, né, segue, então, ao longo da cavidade pélvica também, a gente encontra linfonodos, né, sacrais, linfáticos, segue, então, para esse dúcito, ok, gente? Dúcito não, segue para esse tronco aqui que vocês estão visualizando, que é chamado de tronco lombar. Mas observe que na cavidade abdominal, olha a presença, ok? A presença dessas vísceras aqui, do fígado, do estômago, né? Vocês estão visualizando o pâncreas, o baço, olha o baço aqui do cão, lembra uma bota. O rim, vocês observam que nessa região aqui, olha, fígado, estômago, né, até o baço, apesar que não é uma estrutura ligada ao sistema digestório, mas a gente já estuda pela proximidade, tá? Intestino, toda a linfa produzida, tá? Que é drenada do sistema digestório, tá? Segue, então, por meio aqui, olha, deste dúctito, e vai desembocar nessa região maiorzinha aqui, que a gente chama de cisterna do quilo. Então, observe, toda a linfa aqui, que deixa o sistema, né, proveniente do sistema digestório, é uma linfa, tá, que a gente chama com aspecto leitoso. Normalmente, a linfa tem um aspecto, sabe, muito clarinho, em um tom bem clarinho, meio amarelado, tá? Diferente da linfa proveniente aqui dessa região do sistema digestório, ok? Nessa região do sistema digestório, a linfa aqui drenada, tá? Vai desembocar nessa região chamada de cisterna do quilo, tá? E essa linfa é leitosa devido à presença de gordura, né? Oriunda aí do sistema digestório, ok? Então, a gente vai identificar, tá? Que esta linfa,
né, do sistema digestório, desemboca na cisterna do quilo, é como se fosse um saquinho, né, uma região, uma dilatação que a gente vai observar aqui nessa região, tá? Dorsalmente, essa cisterna do quilo, tá? Que apresenta essa linfa leitosa, nessa cisterna do quilo, o tronco lombar, tá certo? Desemboca a linfa proveniente da cavidade pélvica, né? Das demais regiões, a caudal, a cavidade abdominal também, que desemboca no tronco lombar, vai desembocar aqui, olha, na cisterna do quilo, ok? Aí o que acontece? Observem, forma-se, então, a partir, né, daí, essa linfa da cisterna do quilo segue para o ducto torácico, ok? O ducto torácico aqui, que cruza o hiato, tá? Aórtico, chega à cavidade torácica, ok? Como ducto torácico, né? No final, ela está transportando toda a linfa, ó, da cavidade abdominal, da cavidade pélvica, do sistema digestório, ok? Desemboca no ducto torácico, a linfa, né? Do ducto torácico, ok? Essa linfa desemboca, tá certo? Nela também vai desembocar o ducto, o tronco traqueal, tá? E aí, o ducto torácico vai desembocar diretamente, tá? Na veia jugular, ou ela pode desembocar na veia cava cranial, ok? Transportando a linfa, né, para a veia jugular ou para a veia cava cranial e daí para o átrio direito do coração. Observe, quando eu visualizo no membro torácico, tá? Que a drenagem do membro torácico vai acontecer aqui por meio do linfonodo axilar, ok? Que vai fazer a drenagem, né? Por meio do linfonodo, essa linfa, na verdade, passa pelo linfonodo axilar, né? E ela vai desembocar diretamente, tá? Aqui também, no ducto torácico, que vai desembocar na veia cava cranial ou na veia jugular esquerda, ok? No membro pélvico, o principal linfonodo na região, que a gente vai observar responsável pela drenagem do membro, vai ser o linfonodo poplítel, tá? O linfonodo poplítel aqui presente, ele é responsável, né? Por ele vai passar justamente, vai ser filtrado a linfa, né? Do membro pélvico e daí segue para desembocar aqui, ok? Diretamente no linfonodo ilíaco, tá? Ilíaco medial, e daí, não, ele passa, né, por 2 pontos, e daí segue para o tronco lombar. Alguém quer me falar alguma coisa? Vocês estão Só uma conseguindo compreender? pergunta. Sim, Oi? uma pergunta rapidinho. Você Pergunte. falou que da veia cava cranial vai para o coração e aí da veia jugular vai para onde? Não, olha, essa linfa daqui que eu acabei mostrando aqui, olha, a linfa, toda a linfa no final, gente, vai desembocar, né, no ducto torácico, né, e daí segue para a veia jugular esquerda, ou quando ela não segue para a veia jugular esquerda, segue para a veia cava cranial, ok? Toda a linfa, no final, seja do tronco traqueal, seja do ducto torácico, ela sempre vai desembocar ou na veia jugular esquerda ou na veia cava cranial. E daí para o átrio direito, né? Ah, tá. Ambas levam para o átrio. Átrio direito não, átrio direito mesmo, veia cava cranial, átrio direito, certo? Mas e a jugular leva para onde? A jugular também vai desembocar, eu não falei isso para vocês, né? A veia jugular, elas se unem e formam a veia cava cranial, tá? Ah, tá, entendi. É porque eu deixei para falar isso. Depois que eu concluir essa parte, eu volto para lá para falar com vocês. É porque eu fiquei com medo de não dar tempo, tá?
Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Entendi agora. A veia jugular, tá? No final, toda a linfa do ducto torácico, do tronco traqueal, né? Ela segue ou para a veia jugular ou para a veia cava cranial. A veia cava cranial, gente, ela se forma na entrada da cavidade torácica, quando as veias jugulares, elas se unem para formar, tá? Que são tributárias da veia cava cranial e vão formar justamente vão formar a veia cava cranial, viu? Certo, Pro, obrigada. De nada. Eu vou falar, eu sei, se por um acaso vocês não estiverem entendendo, tá? Eu estou tentando ver se vocês conseguem, principalmente, ter uma ideia mais ou menos. Até o final, vocês vão me dizer se vocês estão conseguindo compreender, tá? Esse trânsito é interessante que vocês saibam. E eu vou falar, principalmente, quando a gente consegue palpar, falei alguma coisa sobre alguns aqui, né? E a importância de você falar, fazer isso, e a gente vai identificar também esses centros linfáticos no corpo, que eu falei, né, basicamente nessa imagem, mas que eu vou deixar registrado aqui também nesse linfonodo. Professora, Tá. Pois não? essa linfa leitosa, que ela é cheia de gordura, ela é fruto Do intestino. do intestino, mas ela também é fruto do pélvico, ou não? Olha, essa linfa, ela por ela ser gordurosa, a origem da gordura é justamente do sistema digestório aqui, olha, tá? Aqui do sistema digestório, principalmente do intestino. Mas o que acontece? Essa linfa também, ela acaba passando aqui pela cisterna do quilo. Por quê? Ó, essa região pélvica, é a região pélvica, o reto tá aqui. Sim, aí acaba se unindo tudo. Aí toda ela é conduzida, vai desembocar aqui, ó, na cisterna do quilo, porque é a partir da cisterna do quilo que vai dar origem ao ducto torácico, vai levando, ó, conduzindo toda a linfa, né, e que se une ao tronco traqueal, né, membro, né, por meio aqui desse ducto, né, e vai desembocar. Toda a linfa vai desembocar na veia jugular esquerda ou na veia cava cranial, no átrio direito. Entendeu? Entendi. Entendeu? Tá. À medida que vocês precisarem, gente, pode me interrompendo, porque às vezes, quando eu estou falando e eu estou mostrando uma imagem, talvez da forma como eu apresente, não fique tão claro para vocês. Eu sempre tento buscar, né, tentar clarear as ideias para que vocês consigam visualizar. Então, observem aqui. Essa imagem aqui está caracterizando um linfonodo, né, na forma de feijão, mas na prática nem sempre a gente vai ver um linfonodo com aspecto de um feijão. Muitas vezes a gente vai observar ele e observar como se fosse uma estrutura ovalada. Então, como é constituído um linfonodo? Um linfonodo, normalmente, ele apresenta uma cápsula fibrosa, que é essa estrutura rósea, né, que está caracterizando ele externamente aqui, tá certo? Que é tecido conjuntivo aqui, tá? Que chama de cápsula fibrosa. Observe que essa cápsula fibrosa emite, né, essas trabéculas aqui, olha, para o interior do linfonodo, olha só, são as trabéculas aqui presentes que se originam a partir da cápsula fibrosa. O que a gente vai observar, né? A gente vai observar aqui, olha, que essa região do linfonodo, da periferia do linfonodo aqui, é o córtex, né? A gente vai chamar que essa região aqui é o córtex do linfonodo, tá? E essa região aqui que vocês estão vendo, tá? Que as trabéculas, elas se aproximam aqui desse centro que a gente vai chamar, tá? De medula, é a região medular do linfonodo, ok? Então, eu mostrei para vocês as trabéculas, né? Então, delimitando a região do córtex, mas essas trabéculas, elas se aproximam, né? Da região medular aqui, né? Que aqui corresponde à região medular do linfonodo. Isso está querendo dizer o quê? Eu estou mostrando como é formado, constituído o linfonodo. Observem, né,
que aqui nessa região do córtex, que é a periferia de uma tonalidade mais azulada, e que você consegue visualizar nessa representação esquemática, como se fosse bolinhas aqui na região que eu estou denominando de córtex do linfonodo, tá? Corresponde a nódulos linfáticos, né? Ou folículos linfáticos aqui presentes dentro do córtex, dentro do linfonodo, ok? Observe que, uma vez que essas trabéculas, né, e essa região do córtex aqui delimitada pelas essas trabéculas, correspondendo ao seio cortical, né, um seio aqui, outro seio aqui, representando o seio cortical, né, e dentro dessa região, toda ela, eu observo esses nódulos linfáticos. Observe a outra particularidade. Aqui dentro, nesse meio, nessa região que eu caracterizei como região medular, a gente vai observar estruturas que é chamado de cordões medulares, tá? Cordões medulares. É justamente aqui nesses folículos, nos folículos linfáticos, ou nos nódulos linfáticos, que a gente vai observar a presença. É aqui que se forma os linfócitos, gente, que são as células de defesa do corpo. Uma vez que a linfa chegue aqui ao linfonodo, tá? Ela sai também, né? É realizada a filtração dessa linfa. Tem bactéria, o linfonodo, né? Faz a filtragem, tem vírus, tem partículas estranhas, elas vão ser filtradas aqui. Mas quando essa linfa deixa o linfonodo, ela leva junto, né, células denominadas de células de linfócito, que são células defesas do corpo, né, e que seguem junto com a corrente sanguínea. Mas bora lá. Vocês estão visualizando aqui, se vocês depois, né, vocês podem até ir lá no Koenig, que tem as imagens, né, legaisinhas também, que vocês vão compreender, só cuidado com alguns errinhos. Mas tem o DICE, eu esqueci de falar para vocês, tá? Mas tem um DICE também. O que acontece? Eu falei para vocês que o linfonodo, ele apresenta a forma de feijão, tá? Então, olha só, a forma de feijão aqui, e aqui, olha, é o hilo, vamos dizer assim, do linfonodo, por onde entra vasos e nervos, né? Então, eu posso observar aqui o vaso, uma veia, uma artéria, tá? E aqui, ó, correspondendo um vaso, né? Um vaso linfático, ok? Mas eu vou mostrar uma particularidade para vocês. Naquela representação esquemática, olha só, eu vou voltar rápido só para que vocês vejam. Observem aqui, ó. Eu falei para vocês, só foi um basiquinho para vocês identificarem. Quando a linfa chega aqui no linfonodo, esse vaso que traz a linfa aqui para dentro do linfonodo, eu chamei este vaso aqui de vaso linfático, né? Vaso linfático aferente. Aferente, está entrando aqui no linfonodo. E quando essa linfa, né, deixa um linfonodo, tá? Ela deixa por meio do vaso linfático eferente. Pronto, vou voltar lá para que vocês observem essa particularidade. Vocês estão vendo aqui, olha, tá? Na periferia da rede. Oi? Rapidinho, tipo, vem da circulação sistêmica, depois os capilares linfáticos, eles vão para os vasos linfáticos, é isso. Vasos linfáticos, né? Toda vez que a linfa, né, chega em um linfonodo, observe essa informação. Você viu que o corpo do animal tem vários linfonodos. Toda vez que a linfa, né, ela chega a um linfonodo, ela chega por meio do vaso linfático aferente. E toda vez que a linfa deixa o linfonodo, ela deixa por meio de um vaso linfático eferente. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Vocês estão vendo aqui a periferia do linfonodo, tá? Olha, eu estou vendo que o córtex está aqui, que eu falei para vocês. A medula do linfonodo aqui é no centro. Aqui está o hilo, como eu falei para vocês, né? Do linfonodo, por onde entra vasos e nervos aqui presentes. Perfeito.
Quando a linfa está chegando aqui no linfonodo, quem traz são os vasos linfáticos. Então, essas estruturas aqui estão caracterizando justamente o vaso linfático aferente, tá? Eu acho que eu aumentei tanto a imagem que não sei se você consegue visualizar aqui escrito aferente. Quando eu mandar para vocês, eu vou diminuir um pouquinho para ficar, né, ter um foco melhor, porque ela tem um foco melhor que isso. Eu aumentei muito, tá? Então, observe, o vaso está entrando aqui, olha só, pelo córtex, tá? Olha, o córtex do linfonodo que está aqui localizado, na região do córtex, é na periferia, na região do centro aqui, a região medular. Tá? Então, essa estrutura aqui está delimitando, gente, está representando aqui, ó, tá? Essas estruturas aqui estão representando justamente os vasos linfáticos aferentes. Está chegando linfa para o linfonodo. Ela é filtrada aqui né, no interior do linfonodo, né? E aí, uma vez que ela é filtrada, ela recebe linfócitos e ela deixa o linfonodo por meio deste vaso aqui, ó, é o vaso linfático eferente. Aqui eu tenho uma veia, aqui eu tenho uma artéria e aqui eu tenho um vaso linfático eferente, deixa o linfonodo. Perfeito. Observe uma particularidade. Rapidinho, antes de você começar, como é que é o nome da região que você falou que sai o vaso eferente, no caso? Que sai o vaso, sim, aqui é o hilo, né? Só para caracterizar aqui, ó, essa região aqui é o hilo. Eu estou vendo, olha, a veia, né? Aqui do linfonodo, a artéria do linfonodo, e eu estou vendo justamente um vaso linfático eferente. Então, Ok? é a região por onde sai o vaso eferente. Posso conceituar assim? Não está incorreto, não, tá? O hilo é a região por onde sai vaso. Você não está vendo nenhum vaso e nenhum nervo entrando aqui nessa região, só está vendo os vasos linfáticos aferentes. Na região do hilo eu vejo, olha só, tá? Para facilitar a sua compreensão, você pode, mas vai existir no suíno, viu, Kaila? Tem uma exceção, que eu vou mostrar agora. Vamos lá. Hilo, gente, vocês vão ouvir falar do hilo do pulmão, né? O hilo do coração, que eu falei, que é lá na base do coração, né? A presença daqueles vasos, né? Tem as veias, tem as artérias, tem nervos ali também, por onde entra, né? Para o coração. E aqui no linfonodo também, tá? Observe essa imagem esquemática. E vocês vão observar justamente isso. Ó, mais uma vez, Kaila. Aqui, ó. Então, eu vou mostrar primeiro essa daqui, tá? Esse número aqui. A maioria, essa imagem aqui, que vocês estão vendo. A maioria das espécies dos mamíferos domésticos, a gente vai encontrar um linfonodo caracterizado desta forma que eu vejo aqui, como eu falei para vocês, ó. Uma cápsula fibrosa representando aqui umas trabéculas que se formam, que são emitidas para o interior do linfonodo por meio da cápsula fibrosa, né? Eu vou observar que nessa região periférica do linfonodo aqui, eu vou chamar de córtex, tá? E essa região central aqui, eu vou chamar de região, né, medular, de medula do hilo. Observe que na região do córtex do linfonodo, eu vou observar esses nódulos linfáticos, que são esses círculos aqui que vocês estão vendo, né? Que são os centros germinativos que produzem aqui, ó, os linfócitos, entendeu? Eles estão nos mamíferos domésticos, exceto no suíno, né? A gente vai encontrar que um linfonodo sempre vai ter esse aspecto aqui, ó, um córtex na periferia, tá? Com a presença desses folículos linfáticos ou nódulos linfáticos que vocês estão vendo, essas estruturas circulares aqui, né? Que são os centros germinativos, né? Que vão, né? Vamos dizer, produzir linfócitos, ok? E uma região central, que é uma região da medula. Como eu acabei de falar para a Kaila, tá?
na região da periferia do linfonodo, olha, nessa região que eu delimitei como córtex, aqui, olha só, entram, olha a setinha entrando, os vasos linfáticos aferentes. Vasos linfáticos entram no linfonodo, tá? Aqui, como vocês estão vendo, na maioria dos mamíferos domésticos. E na região do hilo, olha só, tá? Do linfonodo, vocês estão vendo aqui esses vasos, caracterizando os vasos linfáticos, tá? Aqui, caracterizando os vasos linfáticos eferentes. Linfa entrou, né? Filtra, sai do linfonodo filtrado a linfa e com presença de linfócito por meio dos vasos linfáticos eferentes. Perfeito. Mas o suíno, olha só, o suíno, como vocês podem ver aqui, tá? O suíno, ele apresenta, tá? Esse aqui é suíno, viu, gente? Suíno, ok? O suíno, ele tem essa configuração, tá? No suíno, tem essa configuração. Aqui é letra A, que é da maioria dos mamíferos domésticos, e aqui é a letra B, tá? Vou colocar isso também lá para que vocês saibam essa diferença. Essas informações vocês vão encontrar no Koenig, vocês vão encontrar, tá? Tem a imagenzinha, tem falando sobre essa informação também. E no DICE também. Observe aqui. No suíno, que aqui é a figura B, ok? A gente vai observar uma configuração diferente. Olha, observe. Vocês estão vendo esses folículos linfáticos aqui presentes? Eles estão agora delimitados no centro, não estão? Esta região aqui a gente vai chamar, tá? Aqui de córtex. O córtex do linfonodo nos suínos, que apresenta os centros germinativos aqui, nesta região aqui, tá? Aqui vai ser o córtex do linfonodo. Já a região medular do linfonodo é o contrário da anterior, ele vai estar localizado justamente aqui na periferia do linfonodo, ok? Isso no suíno. Então, o suíno, a conformação de um linfonodo, né, da sua estrutura, da entrada e saída dos vasos, é diferente do que a gente observa na maioria dos mamíferos domésticos, né, nos mamíferos domésticos. Só o suíno apresenta essa configuração. Agora, se eu tenho que os nódulos germinativos ou linfáticos, eles estão localizados no centro do linfonodo, no caso do suíno, ok? Aqui vai ser o córtex e a periferia vai ser a região medular, ok? Agora, se mudou... É o quê, Pro? Como? Centro germinativo é o quê? É onde vai ser produzido, né? Se forma, é produzido os linfócitos, as células, né? Responsáveis pela defesa do corpo. Ok? Que são essas estruturas arredondadas aqui, ó, que eu chamei de nódulos, né, linfáticos ou folículos linfáticos, né, e aqui que vão ser formados, né, os linfócitos, ok? Então, bora lá. Então, observe, olha, eu vi que nesse linfonodo é setinha entrando, ó, tá entrando aqui, como eu observo na maioria dos mamíferos domésticos, eu sei que esses vasos linfáticos é aferente, saindo do linfonodo, a setinha saindo, eu vou chamar esses vasos linfáticos de vasos linfáticos eferentes. No suíno, que tem uma configuração diferente, eu vou observar outra particularidade. Olha só, se aqui eu encontro os folículos linfáticos, aqui que é o córtex, olha, aqui na região, né, eu vou identificar, né, nessa região onde eu identifiquei como hilo, eu vou identificar que essas estruturas aqui são os vasos linfáticos, né, aferentes no suíno, e esses aqui, olha aqui, ó, setinha saindo, são os vasos linfáticos eferentes. Compreenderam isso? É só observar essa particularidade. Folículos germinativos no centro aqui, tá? Eu só observo no suíno. E a linfa que chega
ela passa justamente, está chegando pelos vasos linfáticos eferentes, no caso do suíno aqui, passa justamente pela essa região do córtex, onde eu observo os centros germinativos, ok? E deixa o linfonodo aqui por meio dos vasos linfáticos eferentes, aqui no caso do suíno, esses são os vasos linfáticos eferentes. Compreenderam? Só isso. Aí eu falei para vocês, mostrei aquele cãozinho e mostrei que tem linfonodo na cabeça. Falei para vocês, tá? A imagem ficou muito grande. Ah, tá aqui escrito, ó, centros linfáticos do corpo. Então, eu vou encontrar centro linfático da cabeça. Mostrei para vocês o mandibular, o parotídeo. O mandibular tá ligado a essa região da cavidade oral, bucal, tá, gente? Uma inflamação qualquer aí na boca, na cavidade, na língua, ok? A gente vai observar, um processo inflamatório no ouvido, quem responde aqui, olha, é o linfonodo parotídeo, né? A linfa, né, pode estar carregando junto aí, né, bactérias, né? Sentiu o ouvido dolorido, né? Você percebeu que tem um linfonodo, né? Que está aumentado de tamanho, né? A gente diz que o linfonodo está infartado, tá? Então, um processo inflamatório pode fazer isso em uma região, aqui na cabeça, cada linfonodo desse é responsável por uma região específica, tá certo? E se ele tiver aumentado de tamanho, corresponde à região, né, correspondente, como aqui o caso do parotídeo, que é responsável pela região da orelha. No pescoço, a gente vai encontrar o linfonodo cervical superficial e cervical profundo, mas a gente só consegue, olha só, então toda essa região aí do pescoço, né, diretamente, a gente pode identificar a presença, né, de um linfonodo infartado, a região de musculatura, com um processo inflamatório, com um problema no esôfago, né? Por aí a gente pode identificar um aumento de tamanho de um linfonodo localizado no pescoço e a gente vai encontrar tanto cervical superficial e a gente pode também, né, vai encontrar o profundo, mas o profundo a gente não consegue palpar. No membro torácico, o principal linfonodo responsável por fazer filtrar essa linfa do membro torácico é justamente o linfonodo axilar, né? Fica, como a gente vai dizer assim, no sovaco, né? Fica embaixo, né? Embaixo do braço, tá? Na região correspondente. Então, aqui a gente chama de axila, tá? E a gente pode ainda encontrar, algumas vezes, um linfonodo axilar acessório, tá, gente? Mas ele, pelo menos, tem que ter o axilar, tá? Se acontece um aumento, eu fiz a palpação no animal e eu observo que ali na axila tem uma estrutura, a gente diz assim, uma estrutura arredondada, né, uma bolinha aqui, né, tá aumentado de tamanho, pode ser um processo inflamatório, entendeu? Que causou um aumento de tamanho do linfonodo da região aqui do membro torácico, que é do linfonodo axilar. No tórax, a gente vai encontrar, né, alguns linfonodos torácicos na região, né, torácica dorsal, ventral, mediastinal e brônquica. A gente vai encontrar, né, no tórax vários linfonodos aí presentes. No abdômen, a gente vai encontrar nas vísceras abdominais, a gente vai encontrar lá no fígado, lá no estômago, lá no intestino e assim sucessivamente, né? Então, a gente vai caracterizando linfonodo lombar, celíaco, mesentérico, cranial e caudal. Na cavidade pélvica e na parede abdominal, a gente vai encontrar o ilho sacral, o ilho femoral, o íngno femoral e o isquiático, responsáveis aí pela essa região. E a gente também, porque ficou grande demais e eu não diminuí, né? Deixa eu ver se está no próximo slide. A gente vai encontrar. Peraí, deixa eu voltar aqui, viu, gente? A gente ainda vai encontrar no membro pélvico que está aqui embaixo, né? Ficou muito. Eu aumentei demais aqui, mas lá vocês vão ver. O femoral,
o linfonodo, tá? Poplítel, que ele é responsável pelo membro pélvico, ok? O linfonodo poplítel, ele é responsável pelo membro pélvico, assim como o membro torácico é responsável, né, pelo membro pélvico, torácico, o linfonodo axilar. Lá no membro pélvico é o linfonodo poplítel. Vamos observar outras particularidades. Quando eu observo, né, geralmente durante o exame, né, físico do animal, né, o exame físico, tá, gente? Eu vou fazer a palpação no animal, né, e eu observo lá, né, eu consigo palpar durante a palpação, né, no exame físico do animal, palpando a região, né, da cabeça do animal, eu consigo palpar o linfonodo mandibular, tá? Eu consigo palpar o linfonodo parotídeo, eu consigo palpar o linfonodo retrofaríngeo lateral, o linfonodo cervical superficial, o linfonodo axilar, o linfonodo inguinal superficial, tá? O linfonodo inguinal superficial, ele era chamado de linfonodo mamário, né, para a fêmea, né? Na cadela, né, que eu denominava de linfonodo mamário, e no macho, né, no cachorro, eu denomino ele de prostático, né, estou falando especificamente aqui para o cão, ok? Mas ele é denominado hoje como linfonodo inguinal superficial. E lá no membro pélvico, eu consigo palpar o linfonodo poplítel, como eu falei para vocês nesse momento, aí atrás, né, no slide anterior, que o único linfonodo, né, responsável pela drenagem do membro, né, pélvico, é o linfonodo poplítel. Então, eu consigo palpar. Então, no exame físico do cão, eu consigo palpar, tá? Esses linfonodos que vocês estão visualizando. Geralmente, no exame, né, físico, eu consigo palpar, seja no cão ou no gato, eu consigo palpar, né, os linfonodos que são possíveis, que são esses aí, e não é num cão ainda eu posso, não é num felino ainda eu posso encontrar outro que eu vou mostrar também para vocês, tá? Então eu consigo palpar durante o exame físico. Fale. Esse exame, no caso, então, se tiver protuberante, é para poder diagnosticar inflamações no animal. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e vou falar, sim, é um processo inflamatório, né? Aí foi identificado, né, que o animal tem um problema no ouvido, uma otite. Ele pode ter, né, um aumento do tamanho, né, desse linfonodo parotídeo, né? Todas as vezes que a gente tem um aumento do tamanho de um linfonodo, a gente diz que ele está infartado, aumenta de tamanho, mas além tem outras características que a gente vai observar além do tamanho, que caracterizam, tá, um processo inflamatório no linfonodo responsável pela região específica, ok? Vamos lá. Observe, vocês podem visualizar aqui essa imagem de um gatinho, tá? É do DICE, eu coloquei aqui 2019, mas tem lá no DICE que vocês têm um PDF, vocês vão encontrar, né, essa imagem também, onde a gente vai observar justamente aqui a presença, tá certo? Dos linfonodos palpáveis. Então, o que acontece? No gatinho, né, é descrito que a gente consegue palpar. Outra coisa, normalmente a gente pode, alguns desses linfonodos que eu falei que são palpáveis lá no cão, a gente pode palpar ele mesmo sem apresentar nenhuma patologia. Se vocês fizerem esse teste na casa de vocês, pegarem aí um cãozinho ou um gatinho, tentarem palpar facilmente aí um linfonodo, ok? Que é esse linfonodo aqui, ó, o linfonodo poplítel, né? Lembra lá do músculo poplítel?
né, ele fica próximo, você vem aqui por essa região e com os dedos, né, com a ponta dos dedos, você consegue palpar, você faz um movimento entre os dedos, como se estivesse alisando, e, né, com uma certa pressãozinha, e você consegue palpar. Então, alguns linfonodos a gente não palpa só quando ele está infartado, claro. Para eu conseguir, muitas vezes, desses linfonodos fazer conseguir observar as diferenças, né? Eu preciso palpar no animal, né? Ter essa experiência de um animal saudável e um animal, né? Que tem alguma patologia que eu consigo diferenciar, né? Muito bem esse aspecto. Então, vocês vejam aqui, ó, um linfonodo que eu consigo palpar aqui no gato, né? O linfonodo mandibular, né? Observe mandibular aqui, ok? O linfonodo retrofaríngeo lateral. O parotídeo, né, não é descrito aqui, né, como palpáveis. Eu consigo também palpar aqui o cervical superficial, né, aqui presente, tá? O linfonodo axilar, ok? E esse, no caso, é descrito que também é possível, além do axilar, que é o principal aqui do membro torácico, eu posso encontrar, né, porque nem sempre ele está presente, mas quando presente eu posso palpar aqui, ó, o linfonodo no 5, o linfonodo axilar acessório, tá? A gente vai identificar também o inguinal superficial, né, se for macho, né, tá aqui próximo da próstata, e se for a fêmea, próximo da glândula mamária, tá, que é denominado de inguinal superficial, tá? E eu vou identificar também um linfonodo aqui que nas outras espécies eu não consigo palpar, que é o epigástrico lateral, tá? Que eu vou mostrar para vocês, né, posteriormente. Então, que fica aqui, tá? Entre o linfonodo acessório e o linfonodo inguinal superficial, aqui presente no próximo aqui, né, da cavidade abdominal. Quando eu observo o cão, eu vou identificar que é possível palpar o parotídeo, tá certo? Eu vou palpar o mandibular, o retrofaríngeo lateral, o cervical superficial, né? O axilar, vou palpar também aqui presente, mas ele é inconstante, tá? O axilar, o axilar acessório, tá? O inguinal, que a gente vai identificar o inguinal superficial, ok? Aqui presente. Se for macho, é próximo da próstata. Se for a fêmea, da glândula mamária, tá? O poplíteo, tá? E o linfonodo femoral, que eu nem toquei lá, porque geralmente ele é inconstante, né? Geralmente a gente não consegue palpar assim facilmente, tá? O que eu observo? Quando eu faço o exame físico, que eu busco esses linfonodos, né, para ver se estão aumentados de tamanho, eu estou buscando avaliar, quando eu busco avaliar, de fato, se há um aumento de tamanho em algum desses linfonodos. Às vezes é visível, né, eu já observo logo um edema em uma região específica, mas às vezes por palpação, eu consigo ver que está, né, aumentado de tamanho. Mas durante essa avaliação, né, física, né, quando eu busco o linfonodo, eu busco encontrar um aumento do tamanho do linfonodo, a consistência do linfonodo. Normalmente, na palpação, eu observo que o linfonodo apresenta uma consistência firme, tá? Normalmente, né, quando ele está infartado, apresenta uma sensibilidade dolorosa. Quando você palpa, né, o animal, ele pode demonstrar dor, né? Então, apresenta sensibilidade dolorosa. O linfonodo, tá, gente? Normalmente, ele é móvel. Vocês já ouviram falar? Linfonodo é a mesma coisa que íngua. Vocês já ouviram? Quando o linfonodo está infartado, a gente diz assim, olha, eu tô com a íngua aqui, gente, tá? Quando eu falo íngua, né, é um linfonodo infartado, é um linfonodo, tá? Então, ele apresenta mobilidade. Você faz uma pressãozinha nele, é como se ele corresse entre os seus dedos, vai, né? Como escapasse. Se você faz uma pressão com seus dedos contra ele, né? Ele, né, apresenta mobilidade. E a temperatura do linfonodo, né, ele apresenta uma temperatura aumentada, normalmente é quente essa região, né?
Porque a gente pode observar em um quadro de processo inflamatório, e normalmente um processo inflamatório, né, torna a região, né, mais quente, de uma temperatura, né, maior, ok? Do comum. Quando é que eu observo esse linfonodo aumentar? Todas as vezes que eu apresento um processo infeccioso, inflamatório, neoplásico, tá? Eu vou encontrar que ele né, normalmente ele apresenta aumentado de tamanho. Lindo. Quando eu falo normalmente do sistema linfático, né, só para pontuar, e para que vocês, porque vocês vão estudar isso na Anatomia 2, faz parte do sistema linfático também uma estrutura denominada de timo, tá? Então, o timo, como vocês podem uma estrutura, é um órgão do sistema linfático, né? Diretamente o sistema linfático voltado para o sistema imunológico, a defesa do corpo contra ataque de bactérias, de vírus, né? Ele vai proteger. Então, o que é que acontece? Além disso, a gente pode observar, né, que essa estrutura que eu estou delimitando aqui como timo é um bezerro, né? É uma representação esquemática, então a gente pode observar que o timo normalmente ele está caracterizado aqui, ó, próximo, né, nas laterais da traqueia. A gente pode até encontrar em aves também, tá? E nos mamíferos domésticos a gente vai encontrar, ok? Essa estrutura que lembra uma glândula salivar, ok? Também tem esse aspecto, mas o que que acontece? Essa estrutura normalmente ela, tá? Tem o seu crescimento máximo, né? Seu desenvolvimento máximo até após o nascimento. E isso vai variar, né? De acordo com a espécie. São só para caracterizar algumas espécies, só para que vocês percebam, né? Nos cães, o timo, tá? A gente vai observar que ele normalmente ele atinge seu desenvolvimento máximo até 3 semanas após o nascimento, o suíno 9 meses após até o nascimento, e o equino até 1 ano depois. Depois disso, quando eles entram, esses e mais os outros que eu não coloquei aqui, tá, gente? Quando eles entram na maturidade sexual, essa estrutura, ela involui, ela diminui de tamanho, e o que fica, na verdade, depois que ele evolui, diminui de tamanho, ele dá lugar, substitui por tecido adiposo, gente. Ele deixa de ser funcional, tá? Então, ele está ali presente, ok? Ele não só permite, tá, a defesa do corpo do animal, né? Principalmente do animal jovem, né? Mas ele também tem a função endócrina, tá? Ele estimula o crescimento e a diferenciação de órgãos linfáticos periféricos, ok? Então, é uma estrutura importante para os animais domésticos, né? Logo até após o nascimento, mas depois disso, quando eles entram num período de maturidade sexual, né? Essa estrutura, ela deixa de ser funcional, ok? E o tecido dá lugar a tecido adiposo. Outra estrutura... Pode repetir rapidinho, por favor? Posso. Você falou que estimula o crescimento do quê? Estimula o crescimento e a diferenciação, tá certo, dos órgãos linfáticos periféricos. Todos os órgãos linfáticos, tá certo? Ele estimula, ele produz um fator, né? Fator timo, né? É o que ele produz, que vai estimular o crescimento de órgãos linfáticos, tá? E quando ele é suprimido, né? Durante ainda a sua fase, após o nascimento, tá? Se ele é removido, pode levar até o animal à morte, se a gente remove o timo, né, logo após o nascimento do animal. Né? Posteriormente, a tendência desse órgão, após o nascimento, né, à medida que o animal, até 3 semanas depois, né, para o cão, a partir daí ele começa a evoluir,
tá? E esse tecido diminui de tamanho e dá lugar a tecido adiposo, deixa de ser funcional essa estrutura. Outra estrutura, outro órgão também descrito como órgão linfático, como eu falei para vocês, vocês vão estudar o baço, né? Quando estiver estudando na anatomia 2, no sistema digestório, a gente costuma, né? Quando fala do sistema digestório, costuma falar do baço, pela proximidade dessa estrutura com as outras vísceras, né? Ele está muito próximo ali, ele fica localizado, tá? Na parede lateral esquerda, da cavidade abdominal, ok? E aí, próximo ao estômago, ali próximo, tá? Então, o que é que acontece? Ele armazena, além de estar ligado diretamente já como órgão do sistema linfático, né, na defesa do corpo, né, ele também, porque ele produz também linfócitos, assim como o timo, né, lá até o momento que ele começa a evoluir, mas observe que ele também armazena sangue, o baço aqui, remoção de partículas, né, do sangue, da circulação sanguínea, né, partículas, corpos estranhos, né, também hemácias, tá? Destruição de eritrócitos e produção de linfócitos, tá? Como eu falei para vocês. Vocês vão estudar isso minuciosamente, né? Nessa produção de linfócito e tudo mais, né? Linfócitos B, T, e o papel de cada um deles, quando estiverem estudando no sistema imunológico com o professor Alexandre. E vocês vão também estudar um pouquinho mais sobre essas estruturas, né? Principalmente o baço, quando estiver falando lá na anatomia 2. Então, o baço, ele pode variar de acordo com a espécie animal. Então, você observa nessa forma mais alongada, como é descrita no bovino, tem uma forma de uma vírgula aqui, olha, né, que a gente quer no equino, ok? Tem a base, o ápice aqui. O suíno tem a forma descrita até na forma de uma língua, viu? A primeira vez que me descreveram essa estrutura, eu digo língua, aí eu fui verificar de fato, né? Mas ele normalmente tem uma forma, né, mais estreito, uma forma alongada, tá? Mas muito mais estreito do que o bovino. No pequeno ruminante, ok? A gente vai observar, né, na forma, ele pode apresentar uma forma mais quadrilátera ou triangular, né, a depender se é uma ovelha ou um caprino, tá? E aqui, ó, vocês estão vendo de um cão, que, né, lembra também, aqui ele está um pouquinho deformado, gente, mas ele tem a forma, lembra uma botinha, ele está, na hora que foi fixado, provavelmente, ele perdeu o formato de bota, já estou acabando aqui nesse pedaço, olha o formato dele, o formato de bota aqui presente, ok, que é essa estrutura aqui. Ou halter também, como é descrito, tá, no formato de um peso, né, de academia, halteres. Lindo, perfeito, acabou, não acabou, não! Perfeito, eu falei que eu precisava, mas eu quero que vocês vejam uma particularidade. Quando eu falei do sistema cardiovascular para vocês, não foi? Não, que eu iniciei falando de vasos sanguíneos, não foi? Eu mostrei algumas particularidades relacionadas ao coração. Deixa eu ver que horas são, para dar uma adiantada, que eu quero que vocês vejam isso, vocês vão apresentar algo para mim que a gente discutiu na sala de aula. Isso eu já falei aqui, olha, em vermelho, né, Kaila? Ó, em vermelho eu estou vendo a face esquerda, eu estou vendo, né, a artéria coronária, né, artéria coronária esquerda. Só que a artéria coronária esquerda, não coloquei outra imagem aqui, ela apresenta, ok, 2 ramos. Esse ramo que eu vejo aqui, no sulco interventricular paraconal, eu vou chamar de ramo, tá certo? Da artéria coronária esquerda, o ramo interventricular paraconal, tá? E este daqui eu vou chamar de circunflexo, tá? O ramo circunflexo aqui, tá? Esquerdo, tá? O ramo circunflexo esquerdo da artéria coronária, tá? Esquerda.
E eu vejo também um outro ramo, que é uma veia média. Então, eu tenho uma tributária da veia cardíaca, média não, magna, tá? Aqui, este ramo, que em azul, eu chamo de ramo interventricular paraconal, ok? Observe aqui, e eu também vou ter o ramo circunflexo, o ramo não, a tributária circunflexa, tá? Esquerda da veia cardíaca magna, aqui nessa região que vocês não estão vendo. Na direita, eu vejo aqui, olha só, tá? A veia cardíaca magna, média, aqui, e o ramo, aqui, olha, circunflexo, e o ramo interventricular na face direita, tá? O ramo interventricular subsinuoso, ok? Tanto da veia cardíaca média, quanto da artéria coronária direita aqui presente. Isso eu já mostrei, vocês já sabem tudo. Nessa vista dorsal, eu só quero que vocês visualizem essa particularidade, né? Aqui está representando a base de um coração de um equino, e vocês já sabem, aqui a aorta, né? O equino, ela apresenta uma única ramificação da aorta aqui, que é o tronco braquiocefálico aqui presente, né? Isso a gente já sabe, vocês já viram, né? A subclávia, que vocês estão vendo, esquerda, né? O tronco bicarotídeo é a carótida comum esquerda, a carótida comum direita, e a artéria coronária, a artéria subclávia direita aqui presente. Aqui vocês têm a veia cava cranial e a veia cava caudal. E vocês estão vendo aqui, olha, como que o cão, tá? Que o equino, ele apresenta aqui a veia cardíaca, a veia ázigo, que vai, né, drenar, tá? É uma tributária, vamos dizer assim, da veia cava cranial. Então, essa veia ázigos, que é formada pela união das duas primeiras veias lombares, né? E quando ela chega a cavidade torácica, ela se une com as veias intercostais, tá? Na cavidade torácica, as intercostais dorsais, e vão, né, elas vão, se unem, né, e formam aqui a veia ázigo direita, que é uma tributária da veia cava cranial, ok? As veias pulmonares aqui presentes, tá? O tronco pulmonar, a veia cava cranial, a veia cava aqui esquerda, e a veia cava o tronco pulmonar, artéria pulmonar, tá? Esquerda, e artéria pulmonar aqui direita, que já ocorreu a bifurcação. Isso, aqui, olha, nessa vista dorsal, eu também posso ver, se aqui é a artéria aorta, aqui vocês podem observar aqui, ó, a artéria coronária aqui, tá? A artéria coronária aqui presente, que a gente vai denominar de artéria coronária direita, e aqui eu tenho uma artéria coronária, tá? Aqui esquerda, artéria coronária esquerda e artéria coronária direita. Então, o que é que a gente vai identificar? Observe que ela forma, olha só, esse ramo, né? Circunflexo aqui, ok? E forma também aqui o ramo subsinuoso interventricular, ok? E aqui a gente tem a artéria coronária esquerda com o ramo interventricular paraconal e o circunflexo esquerdo aqui presente. Tá. Aqui vocês estão visualizando uma imagem de uma cavidade torácica, né, de um cão, onde eu observo o coração aqui presente. Então, eu estou vendo a face esquerda do coração do cão, né, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo, o tronco pulmonar, tá? A artéria aorta aqui presente, ok? Que vai formar o quê? Ramos, ok? O ramo que a gente chama de ramo artéria subclávia
esquerda e o tronco braquicefálico aqui presente. Lembra que numa figura que eu mostrei, várias estruturas aqui que se formam, né, depois do arco, né, aórtico, tá? Então, a gente está observando essas estruturas que são as artérias aqui, olha, intercostais dorsais, tá? E essa estrutura aqui que vocês estão vendo, olha aqui, que está se unindo a uma intercostal com esse tronco, a artéria broncoesofágica aqui presente, tá? E as artérias intercostais aqui, né, dorsais, né, que são ramificações aqui da artéria aorta em direção aqui, tá? Os espaços intercostais, dorsalmente aqui, tá? Perfeito. Mas o que é que eu quero que vocês observem? Aqui, que é uma imagem de um cão, né, do coração da subclávia esquerda, a subclávia esquerda, ela forma ramo, gente, tá? Então, vocês podem observar aqui, olha, no cão, a subclávia emite, ok? Um ramo, o primeiro ramo que ela emite aqui, tá? Que, olha, o primeiro ramo que vocês estão visualizando aqui, olha, essa estrutura que segue aqui por meio, tá? Das vértebras cervicais, a gente vai chamar de artéria vertebral, é o primeiro ramo. O segundo ramo da artéria subclávia esquerda, no cão, né, a gente vai observar que é o tronco costo cervical. Primeiro, artéria vertebral, o tronco costo cervical, que vai formar outros ramos, tá? E aí a gente vai identificar, tá? A presença, ok? Da artéria torácica, que é uma ramificação, a artéria torácica interna aqui, presente, tá? E também a cervical superficial, que é uma ramificação, né, da subclávia esquerda. O que é que ocorre? A subclávia esquerda, tá? Ela continua. Quando ela cruza essa primeira costela, ela passa a ser chamada de artéria axilar, ok? Cruzou a primeira costela, a subclávia esquerda, ela passa a ser chamada de artéria axilar. Outro ramo também que a artéria subclávia esquerda do cão, ela emite é a artéria torácica, tá? Externa aqui, porque a torácica interna eu falei para vocês, ok? Quando eu observo o equino, existe uma diferença aqui. O equino, eu tenho uma artéria aorta aqui presente, que forma um único ramo, que é o ramo chamado de tronco braquiocefálico, que vai formar a subclávia esquerda, a subclávia direita, né, o tronco bicarotídeo, a carótida comum, que vocês estão vendo aqui, tá? Mas o que acontece? A carótida esquerda, a artéria subclávia esquerda, aqui, que é uma ramificação do tronco braquiocefálico, vai formar o primeiro ramo que se forma é o tronco, a gente vai chamar de tronco, aqui, ó, desculpe, tronco costo cervical, ok? Artéria vertebral, artéria, tá? Cervical profunda, aqui presente, tá? E vai formar artéria vertebral aqui, tá? É uma ramificação da subclávia, tá? Esquerda. Vamos identificar também aqui presente, ok? A artéria cervical superficial, ok? A torácica interna aqui presente, ok? Observe outra particularidade. A artéria subclávia esquerda, como vocês podem observar, ela continua, mas quando ela cruza a primeira costela, ela passa a ser chamada, cruzou aqui, ela já é artéria, tá, axilar, né? E aí ela segue como artéria braquial, tá? A diferença que a gente vai observar, enquanto lá no cão, o primeiro ramo da artéria subclávia esquerda é o ramo que a gente denomina de
de artéria vertebral, né? E a segunda é o tronco costo cervical. No equino, primeira ramificação, a gente vai chamar de de tronco costo cervical aqui, e depois a artéria, tá? Cervical, profunda, e depois vertebral, e assim sucessivamente, ok? Observe, mostrei para vocês que aqui, olha, é artéria jugular, né? A artéria jugular comum é uma das ramificações, né, do tronco bicarotídeo, ok? Que é uma ramificação do tronco braquiocefálico. Ela segue aqui no pescoço, tá? Ao longo do pescoço. E a gente vai observar, tá? Que ao longo do pescoço, até chegar próximo ao ângulo da mandíbula, um pouquinho antes do ângulo da mandíbula, a artéria carótida comum, tá certo? A gente vai observar que ela vai formar aqui no equino uma artéria carótida interna, que é bem mais, né, delgada, mais fina, e aí a gente vai identificar que ela forma a artéria carótida externa. Então, a carótida comum no equino forma uma carótida interna e uma carótida externa. A carótida externa vai se ramificar, né, e originar, ok? O tronco lingofacial aqui, gente. O tronco lingofacial se ramifica, formando a artéria facial, né? E a artéria lingual aqui presente, ok? E aí a gente vai observar a formação de várias artérias aqui, né? Ao longo, a artéria maxilar aqui presente e várias ramificações. Só para que vocês saibam, a artéria carótida comum no equino, né, ela se ramifica e forma a artéria carótida interna, ok? E a artéria carótida externa, e assim formando a externa, né, vai se ramificar também, né, formando outros ramos. Observe que a artéria carótida externa forma essa artéria aqui, chamada de artéria occipital aqui, a artéria carótida externa também forma a artéria, né, occipital aqui. Outra observação, quando eu mostrei para vocês ali na subclávia esquerda, quando a artéria subclávia esquerda cruza a primeira costela, ela dá origem à artéria axilar no membro torácico, tá? A principal artéria no membro torácico é a artéria axilar, que é uma ramificação da artéria subclávia, tá? No caso aqui, olha, a artéria subclávia originou aqui, tá? Uma ramificação que eu chamo de a principal artéria axilar. Ela vai se ramificar, né? E ela segue, então, a artéria axilar como a artéria braquial, né? Que formam vários ramos, ok? Até ela se ramificar como, né, artéria mediana, que vai formar vários ramos, ok? A artéria mediana, na região do metacarpo, ok? Vai originar justamente um ramo chamado de artéria, um ramo da artéria mediana, que é a artéria palmar digital comum 2, ok? Ela segue se ramificando e vai formar, né, próximo aqui à primeira falange, ok? A artéria palmar digital medial e a artéria, né, palmar, né, digital lateral. Vai formar um ramo lateral e um ramo medial, tá? Artéria palmar digital, ok? Quando eu observo naquela imagem lá, olha só, aqui eu tenho uma aorta, ela se volta caudalmente, né, a aorta descendente, ela continua aqui na cavidade torácica, o primeiro ramo, né, que a gente observa é o tronco braquiesofágico, mas vocês percebem também que tem as artérias intercostais dorsais aqui presentes, tá? Que vocês estão observando. Aí a gente vai observar aqui. Então, olha, as intercostais dorsais aqui,
né, que elas seguem aqui para os espaços intercostais, as intercostais dorsais, tá? Ao longo, né, da artéria aorta torácica. Mas observem, olha, essa estrutura aqui tracejada está caracterizando a presença do diafragma, tá? Do músculo que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. E observe a primeira coisa que vocês estão visualizando, tá? Aqui ainda dentro da cavidade torácica, vocês podem ver que a artéria, né, aorta torácica, né, eu consigo visualizar esse ramo aqui da artéria torácica que segue para, né, a face torácica, tá, da cavidade, do músculo diafragma. Então, este daqui é a artéria frênica cranial, tá certo? Que a gente vai observar na face, né, torácica do músculo diafragma, ok? Depois disso, a artéria torácica, ela continua se ramificando e vai formar aqui a artéria celíaca. Essa artéria celíaca, ela vai formar 3 ramos. Um que segue para o estômago, né, que é a artéria gástrica esquerda, uma para o baço, que é a artéria esplênica, e outro para o fígado, que é a artéria hepática, né? A artéria torácica, a aorta torácica, continua, então, se ramificando, né, e vai formar a artéria mesentérica cranial. A artéria mesentérica cranial, ela segue lá para o duodeno, jejunum, né, e cólon descendente, ok? Perfeito. Ela continua, olha, então vocês estão observando que caudal à última costela, eu observo uma ramificação da aorta, uma caudal, aqui, olha, eu já consigo visualizar, na verdade, olha, a partir da artéria celíaca aqui, que é uma ramificação, né, da artéria, aqui já não é nem mais a aorta torácica, porque se aqui é o músculo diafragma, tá? O músculo diafragma aqui, a partir da artéria celíaca, eu já identifico aqui, olha, que já a artéria torácica, ela cruzou o hiato, né, aórtico, presente no músculo diafragma, e quando ela cruza, né, o hiato aórtico, ela deixa, a gente não chama mais de aorta torácica, e sim de aorta abdominal. Na cavidade abdominal, a aorta abdominal forma o primeiro ramo, como eu falei para vocês, a artéria celíaca, que segue para o baço, segue para o estômago e segue para o fígado. O segundo, mesentérica cranial, para o intestino, duodeno, jejunum e íleo, e cólon descendente, né, aí presente, né, na mesentérica cranial. Caudal, a última costela, né, a aorta abdominal, ela forma um ramo que segue para os rins, artéria renal, tá? Caudal, né, a artéria renal, né, a esse ramo, a aorta abdominal novamente se ramifica e forma um ramo que a gente chama de ramo testicular. Testicular quando é um macho. Se fosse uma fêmea, a gente ia identificar este ramo aqui como ramo, ok? Como ramo ovariano, que vai para o ovário, tá? Então, aqui vocês estão vendo, né, caudal artéria renal, né? A artéria abdominal, a aorta abdominal, continua se ramificando e forma um ramo, né, que a gente chama de testicular para o macho ou ovariano para a fêmea, né? Ela segue, forma justamente a artéria ilíaca circunflexa profunda, né, que segue, né, para essa região aí abdominal, né, que a gente vai observar mais internamente, né, externamente, tá, na cavidade abdominal, e aí a aorta abdominal, ok? Aqui em torno, próximo da última, na sexta vértebra lombar, mais ou menos isso aí, né, a aorta abdominal, ela se bifurca, gente, e vai formar o quê, ó? Uma artéria ilíaca externa,
ok? Uma artéria ilíaca interna e uma artéria sacral mediana aqui, que eu vou mostrar depois para vocês em uma outra vista. A artéria ilíaca externa é a principal artéria do membro pélvico. A artéria ilíaca externa é a principal do membro pélvico, tá? Então, ela segue, ok? E aí a gente vai observar que a ilíaca externa, né, próximo aqui ao osso fêmur, ela vai formar a artéria femoral. Então, a ilíaca externa é a principal do membro pélvico, né? Ela se ramifica em artéria femoral, né? Segue em artéria poplítea, mais ou menos aqui nessa região, né? Próximo da articulação, né? Do joelho, né? Segue, então, né? Aqui na tíbia, na extremidade proximal da tíbia, né? Artéria poplítea, ela se bifurca em artéria tibial cranial e artéria tibial caudal, né? A artéria tibial cranial, ok? Ela se volta cranialmente e ela vai dar origem aqui próximo da articulação do tarso, formando a artéria dorsal do pé, ok? Segue, então, próximo entre o terceiro e o quarto metatarsos, né? E ela vai se ramificar, né? Da origem à artéria metatarsal dorsal 3, ok? Que é a principal aqui do pé, ela segue aqui próximo da articulação do boleto, né? Ela se ramifica, né? E vai formar a artéria digital lateral, né? Plantar, né? E a artéria digital medial plantar, né? Medialmente, ok? Observe uma particularidade. Quando eu falei para vocês que a aorta, aqui ó, em vermelho, eu tenho uma aorta, aqui eu tenho uma, em azul, né? Eu tenho justamente uma veia. Mas observe aqui a artéria aorta, ok? Abdominal, né? Próximo da última vértebra lombar, ok? Ela se bifurca e vai formar aqui, ó, uma artéria ilíaca externa, ok? Aqui presente, uma artéria ilíaca interna, e essa aqui do meio é uma artéria sacral mediana. A artéria ilíaca externa, que é essa daqui, segue para o membro pélvico, tá? Ok? A artéria ilíaca interna, ela segue para a cavidade pélvica, para os órgãos pélvicos, o reto, entre outros, né, parede da cavidade pélvica. E a sacral, né, segue em direção também à cavidade, mas em direção à cauda do animal, ok? Então, essa configuração, ela acaba se bifurcando, né, em ilíaca externa, a artéria aorta, a nível ali das vértebras lombares, da última, tá? Se bifurcando em ilíaca externa, que é essa, ilíaca interna, ok? E a sacral mediana aqui. Mas, aqui eu consigo visualizar uma imagem, tá? De uma cavidade abdominal de um bovino, eu consigo visualizar os rins aqui, que é diferente, né? Só consigo observar esse aspecto de rino bovino, nenhuma outra espécie apresenta, tá? E aí vocês podem observar, ok? A artéria celíaca aqui, né? Tá ligada diretamente ao fígado aqui presente, a artéria renal aqui presente, tá? E aí vocês conseguem visualizar diretamente a artéria ovariana aqui presente, tá? A artéria circunflexa ilíaca profunda aqui, ok? Só foi para caracterizar, né? Eu nem sei quanto tempo eu tenho. E só para mostrar, quando eu falei da artéria ilíaca, ou ilíaca não, celíaca, né? Que é essa artéria aqui que eu mostrei para vocês, ó, artéria celíaca, ok? Que é o primeiro ramo, logo depois que a aorta cruza o hiato aórtico e chega na cavidade abdominal, ok? Ela forma 3 ramos, como eu disse para vocês, tá? Um ramo vai para o baço, aqui é de um equino, tá? Um ramo vai para o baço. Oi. Já vou acabar. Qualquer coisa eu complemento depois, tá? Estou acabando.
Ó, artéria, tudo que eu já falei. Ó, artéria esplênica, aqui presente, artéria gástrica esquerda, tá? E artéria que vocês estão visualizando aqui, que corresponde artéria, tá, gente? Artéria hepática, que vai para o fígado aqui. Então, a celíaca forma três ramos, um para o baço, outro para o estômago e outro para o fígado. Só para caracterizar aqui, ó, o mesentério aqui presente, ok? A artéria mesentérica cranial, que vocês viram aqui, olha só, caudal, artéria celíaca, que a artéria mesentérica cranial, que ela é uma ramificação, né, presente que vai, tá, aí presente. Tá, deixa eu ver, para concluir, né, depois eu mostro em algum momento para vocês. Aqui vocês têm a artéria no membro pélvico, a artéria ilíaca externa, ok? Que é a principal artéria do membro pélvico, aí presente. Oi? Já falei. Ficou mudo para mim. Foi? Escutar. Sim, ficou parado. Mas e o resto? Para mim também, Pro. Eu até voltei, acho que foi até sair, deixando de tinha sido minha internet. Tá, onde foi que você... Eu não sei qual foi o momento que caiu para vocês. E aí? Foi aí, nesse slide. Na verdade, eu já tinha mostrado esse daqui no anterior aqui, ó, quando eu falei, tá? Que a artéria ilíaca externa, tá? Ela vai se ramificar, é o principal ramo, né, da artéria aorta, ok? A aorta, na verdade, abdominal, aqui próximo da última vértebra lombar, né, ela se ramifica, tá, e forma a artéria ilíaca externa aqui, que segue para o membro, é o principal, na verdade, artéria do membro pélvico, tá? A artéria ilíaca externa, ela se ramifica em artéria, tá? Artéria que segue para o membro pélvico, tá? Artéria femoral, ok? Artéria poplítea, ela se bifurca, então, aqui próximo da articulação do joelho, né? E aí forma justamente a artéria tibial cranial, né? Que vai se bifurcar, e formam os ramos, né? A artéria dorsal do pé e a artéria metatarsal aqui, olha, entre o terceiro e o quarto metatarso, metatarsal dorsal 3 e a artéria, né, digital lateral palmar, né, que eu estou vendo, e também a artéria digital medial palmar também, que é uma bifurcação. Eu estou fazendo sabe? Que é interessante que vocês vejam isso direitinho. Então, Oi? Deixa eu te fazer duas perguntas. É que eu cheguei um pouco atrasada. Você falou que vai deixar o LAF aberto amanhã até 2 da tarde? Então, eu vou mandar daqui a pouco a solicitação, tá certo? Até 2 horas, gente. A gente está vivendo um momento de insegurança. Eu autorizo, o chefe do setor libera, mas eu fico preocupada. Quais são as consequências quando eu faço isso? Porque eu não sei o que acontece. Se acontecer qualquer situação lá dentro, né? Porque eu sempre fiz, mas pelo período da manhã. Mas eu vou me inteirar, porque a gente hoje está vivendo uma insegurança. É de tarde. Mas eu sei, porque de tarde não tem nem gente da limpeza lá, entendeu? Biscoitos, olha, essa parte de vascularização, dessa parte do retorno, né, venoso, eu vou ver se eu falo para vocês, como eu já passei do meu horário aqui, olha, tá? Pouca coisa, tá? Ó, só um pouquinho, né?
Vocês querem que eu complique? Ó, aqui, olha. Então, o que é que aconteceu? Que acontece? Não, eu já estou acabando, só 10 minutinhos, porque eu não toco mais nesse assunto, e vocês vão fazer o que eu vou precisar depois. Então, olha. Então, na teórica, da terceira vai cair, sim. Na prática, não, porque a prática já vai acontecer segunda-feira à tarde, a prova acontece segunda-feira à tarde. Por favor, pessoal da turma 2, viu? Da terceira avaliação, então, a gente tem tudo? Não, mas a gente tem alguma coisa, a gente vai explorar. Sabe por quê? Eu vou pedir para que vocês façam, eu já tinha comentado em sala de aula, segunda-feira eu concluo, né, um trabalho, tá? Uma coisa talvez mais lúdica, eu vou ver, a gente vai analisar essa possibilidade, porque vocês precisam saber com esse conhecimento, mesmo que seja básico, chegar lá na anatomia 2, tá? Com esse conhecimento, mesmo que seja básico, né? Porque é importante. É pouco tempo para muita coisa, mas não tem jeito. Vocês vão ver lá que é pouco tempo e vocês vão ver muita informação também. Tá? Vocês precisam estudar isso. É para catar as principais, assim, né, Pro, no caso? Tem que ter ideia das principais, né? Então, eu vou fazer isso, só biscoitinhos. Eu vou fazer isso. Como eu marquei até 10 horas e eu não quero, né, ser conhecida na praça, eu vou deixar esses 3 últimos slides, tá? Que eu vejo se eu faço ainda no finalzinho de alguma aula minha, ou nessa semana, tá? Segunda-feira eu já começo com o conteúdo de nervoso, tá? E eu já vou liberar, vou ver se eu já libero lá no SIGA, né, no CLES para vocês, já o que eu tiver de material, porque se eu fosse vocês começariam a estudar, assim que terminar essa prova aqui, a prova prática, comecem a estudar, porque nervoso exige, né, e eu vou concluir, tenho 2 semanas, né, de aula ainda, porque a terceira é prova, não é, gente? Então, o que acontece? Tem nervoso e tem tegumento comum, ok? Então, vocês vão ter que estudar. Eu vou fazer um trabalhinho que eu quero ver se eu já tinha falado sobre isso para vocês, sobre a parte de vascularização, artérias e veias, né, por espécies, e a gente pode ver de uma forma lúdica, né, que vocês possam apresentar, porque eu quero ver se vocês sabem. Não adianta fazer um trabalhinho, e aí eu vou dar todas as coordenadas, tá? Como é que a gente vai fazer, a gente vai discutir isso em sala de aula, tá? Porque é algo que vai valer ponto e que vocês vão ter que demonstrar conhecimento na hora de montar e tudo mais, mas a gente trata disso. Ó, esse slide aí, que é a parte, né, só uma observação, enquanto eu falei que artérias, elas se ramificam, né, as veias, elas recebem as tributárias, então, da cabeça, o sangue todo, né, desoxigenado, ele retorna por meio da veia jugular externa, né, recebe a artéria, a veia, a tributária, que é a veia celíaca, né, e aí a veia jugular, elas se unem para formar a veia cava cranial, ok? A veia cava cranial. A veia cava cranial, ela, né, recebe aqui as subclávias, tá, ok? Mas eu vou entrar nesses detalhes posteriormente. Olha onde está a veia ázigos. Então, tem uma peça que eu mostrei para vocês, pelo menos para acho que uma turma, a veia ázigos direita aqui, olha, tá? No equino, ok? A veia ázigos direita aqui, ok? Que desemboca, é uma tributária, ó, da veia cava cranial, ok? A veia cava caudal. Mas como eu quero, eu sei que vocês estão cansados, eu termino, ó, esses 3 últimos slides mais para frente, que eu tenho certeza que vai ser mais proveitoso do que neste momento, tá? Biscoito, deixa eu ver aqui, terminar a apresentação. Estudem, por favor, porque esse conteúdo